Fala meus queridos, tudo certo? Meu nome é Felipe Pena e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai resolver três questões muito legais que dá pra gente resolver por uma simples regrinha de três, que é uma ferramenta excelente para você que está estudando para vestibulares e para concursos em geral, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está estudando para alcançar algum objetivo usando a matemática, considere deixar aquele like, verifica aqui embaixo se você já é inscrito do canal, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Então aqui eu trouxe três questões excelentes de regrinha de três, que é uma ferramenta excelente para a gente usar em questões. Pode ser até de matemática, física, química em geral, tá? E a gente trouxe aqui algumas questões bem interessantes para a gente resolver junto. Então aqui, uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilogramas de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 quilogramas de cana. Então vamos fazer uma relação aqui que vai ser a seguinte, ó. Com 6.000 quilogramas de cana-de-açúcar, a gente produz 500 litros. Então, 500 litros de álcool está para 6.000 quilogramas de cana-de-açúcar. Quantos litros, então, X litros, vão ser produzidos com 15.000 quilogramas de cana? O que a gente vai fazer, ó? Você concorda comigo que eles são diretamente proporcionais? Porque quando você aumentar a quantidade de cana que você tem, você vai fazer mais litros de álcool. Então, quando eu aumento a quantidade de litros, você gasta uma maior quantidade de cana. Então, como que a gente vai fazer essa conta? É só multiplicar em x. Então, vai ficar o seguinte, ó, x vezes 6.000 é igual a 500 vezes 15.000. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar os 6.000 dividindo. Então, vai ficar o seguinte, x é igual a 500. Vamos fazer o seguinte, ó, 5 vezes 15 a gente sabe que é quanto, ó. 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, mais 2, 75. Então, vai ficar 75. E os zeros, que é 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Tudo isso dividido por 6.000. Vamos simplificar aqui. Simplificou, simplificou, simplificou. Simplifica, simplifica, simplifica. Então, o que a gente tem? A gente tem 7.500 dividido por 6. Como que a gente vai fazer essa divisão? Aqui, 7.500 dividido por 6. 6 cabe uma vez dentro de 7, sobra 1, desce o 5. Duas vezes, que é 12, sobra 3, desce o 0, 5 e 0. Então, com 15.000 quilogramas de cana, a gente vai produzir 1.250 litros de álcool. Beleza, meus queridos? Então, agora bora para a nossa segunda questão de hoje. Segunda questão fala o seguinte para a gente, ó. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro com 30 metros nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Então, a mesma coisa, ó. A gente tem para construir um muro de 12 metros, então aqui 12 metros, a gente precisa de 2.160 tijolos, que eu vou chamar de T, tá? Se eu quiser fazer um muro de 30 metros, deixa eu trocar a cor aqui. Então, se eu quiser fazer um muro de 30 metros, eu vou ter que comprar X tijolos, tranquilo? Então, a gente vai descobrir agora, ó. Pensa comigo, se você quer fazer um muro mais alto, então se aumenta essa grandeza aqui que a gente está analisando, se você quer fazer um muro mais alto, você vai gastar um número maior de tijolos. Então é diretamente proporcional. Quanto maior o muro, maior a quantidade de tijolos. Quanto menor o muro, menor a quantidade de tijolos. Então como que a gente vai fazer? A gente sabe que x, que a gente quer, vezes 12 é igual a 30 vezes 2.160, beleza? Então, o que a gente vai fazer? 12 dividindo, vai ficar 30 vezes
2.160, tudo isso dividido por 12. Agora vem algo interessante. Ao invés de você fazer 30 vezes 2.160 e dividir por 12, você pode observar que dividindo 2.160 por 12 dá 180. Então, isso vai ser a mesma coisa que 30 vezes 180, tranquilo? O que a gente pode fazer? 18 vezes 3 e coloca a quantidade de zeros. Então, 18 vezes 3, 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, vão ser necessários 5.400 tijolos para fazer esse muro de 30 metros. Beleza? Agora, bora para a terceira questão, que é um pouco mais... Você tem que analisar um pouquinho mais, mas claro, ela não é difícil, é só você saber interpretar certinho e analisar as grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Beleza? Então, bora lá. Uma questão da Unifor, tá? Se 6 impressoras iguais produzem 1.000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2.000 desses panfletos? Então, vamos analisar o seguinte, ó. Eu vou fazer uma tabelinha aqui que vai ser o seguinte. Eu vou chamar as impressoras de I, os panfletos de P e os minutos de tempo, T. Tranquilo? Então, aqui a gente tem 6 impressoras, né? Ele disse, 6 impressoras que produzem 1.000 panfletos em 40 minutos. Aí ele falou o seguinte, quanto tempo 3 impressoras produziriam 2.000 panfletos? Então, o que a gente quer descobrir vai ser o nosso X, o tempo, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar essa grandeza aqui, ó, grandeza do tempo em relação às outras duas grandezas aqui, que é a quantidade de impressoras e panfletos. Vamos analisar então a grandeza tempo com essa grandeza aqui, que é a quantidade de impressoras. O que a gente vai fazer? Ó? Quando a gente diminui a quantidade de impressoras, vai aumentar ou vai diminuir o tempo para você fazer determinada quantidade de panfletos? Quando você diminui a quantidade de impressoras, vai aumentar esse tempo. Você não concorda comigo? Beleza. Agora que analisando o tempo com a quantidade de panfletos, quanto aumenta a quantidade de panfletos, também vai aumentar o tempo desses panfletos serem feitos. Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar o seguinte, a gente tem essa grandeza aqui, que é o tempo, que vai ser 40, né? 40 sobre x. Beleza. Isso é igual ao quê? A quantidade de panfletos é diretamente proporcional à quantidade que é o nosso tempo, né? O tempo que vai demorar. Porque quanto maior a quantidade de panfletos para fazer, maior vai ser o nosso tempo. Então, beleza. Então, a gente mantém do jeitinho que tá. 1.000 sobre 2.000. E multiplica. Aqui, ó, é o inverso. Quanto menor a quantidade de impressoras, mais tempo a gente vai conseguir. Quanto maior a quantidade de impressoras, menos tempo a gente vai levar. Então, a gente inverte. Ó. Não é 6 sobre 3, a gente vai fazer 3 sobre 6. Beleza, a gente já terminou o exercício? Não, vamos simplificar para fazer essa conta de uma forma mais fácil, tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou simplificar essa fraçãozinha aqui por 3 em cima e por 3 embaixo. E essa aqui por 1.000 em cima e por 1.000 embaixo. Como que vai ficar? Vou fazer a setinha aqui. Vai ficar o seguinte, 40 sobre x é igual 1.000 dividido por 1.001, 2.000 dividido por 1.002, vezes 3 dividido por 3, 1, 6 dividido por 3, 2. Então, vai ficar o seguinte, 40 sobre x é igual a 1 dividido por 4. Então, agora a gente pode multiplicar em x aqui. Vai ficar o quê? Que o nosso x que a gente quer descobrir é igual a 40 vezes 4, que é igual a 160 minutos. Beleza, o exercício deixou você deixar em minutos, mas se ele quiser que você passe essa quantidade para horas e deixe o que sobrar em minutos, ó, 2 horas são 120 minutos. Quanto que vai sobrar, então? Vai ser o quê? 2 horas. E quantos minutos? 40 minutos.
Então esse foi o vídeo de hoje, 3 questões muito interessantes, muito legais sobre regrinha de 3, que é uma ferramenta muito interessante para você usar na hora do seu vestibular, da sua prova, do concurso, ou até para a vida, se você for trabalhar em ramos, por exemplo, como comércio, como em bancos, tá? Então, espero ter ajudado vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta do conteúdo que eu trago para vocês aqui no YouTube, não esquece, deixa aquele like e verifica aí embaixo se você já é inscrito do canal. Tranquilo, meus queridos? Então, até amanhã. Tamo junto.